Essa mensagem que eu vou compartilhar contigo hoje, eu acredito que média de 7 anos atrás, Deus me deu essa palavra. Eu estava ministrando numa conferência no interior do estado do Paraná. O nome da cidade se chamava Apucarana, eu nunca esqueci. E os irmãos me hospedaram, gente, num hotel que ficava na frente do hospital, né? Nessa nossa andança aí de ministrar, viagem para cá, gente, já fiquei em muitos lugares, né? E esse hotel eu lembro que ficou na frente de um hospital da cidade, né? Eu já fiquei em hotéis, gente, de 5 estrelas, já fiquei em hotel de 4 estrelas, já fiquei em hotel de 3 estrelas, já fiquei em hotel de 2 estrelas, já fiquei hotel que a estrela era eu, gente. Era tão ruim o hotel que a estrela era eu, não tinha nenhuma estrela no hotel, né? Sabe aquele hotel assim que você está com sono, você olha para a cama, e você pensa, não, essa cama não deito não deito aí, né? Já ficamos em tanto lugar, gente, mas na verdade a alegria é servir a Jesus. Mas eu recordo que na ocasião esse hotel ficava na frente de um hospital, e no meio da noite, gente, né, teve uma gritaria enorme no hospital. A gente é curioso, eu instalei meus ouvidos, eu acordei, eu fiquei tentando perceber, ouvir o que estava acontecendo ali. E eu me dei conta que uma mãe, junto com outras pessoas da família, estava gritando desesperadamente. Eu entendi que o filho dela havia sido baleado, e pelas conversas que eu pesquei, parece que ele estava numa casa noturna, que ele se envolveu numa confusão, e ele levou alguns tiros ali, e agora ele estava no hospital, brigando entre a vida e a morte, e a mãe dele, junto com os familiares, estava lá fora, à espera de um resultado, e os gritos, gente, eram de desespero. E em algum momento parece que saiu alguém para fora ali e deu a notícia que o filho dela havia falecido. Gente, eu acredito que por mais de 1 hora eu ouvi gritos de desespero daqueles familiares, não conseguindo imaginar a situação, e eu pensava 2 coisas nesse momento. Eu falei, rapaz, por que eu estou nesse hotel? E a segunda coisa, eu pensava, por que os irmãos dessa igreja, esse pastor botou na frente do hotel, que está no hospital? Preciso pregar no outro dia de manhã, mas na verdade Deus falou comigo, Mateus, você está no hotel certo, eu quero que você escreva uma mensagem. E aquele dia, gente, eu peguei o meu iPad e eu comecei a escrever mensagens. Deus me levou a um texto, e essa mensagem, gente, eu creio que vai nos despertar. Essa mensagem que eu quero compartilhar contigo hoje, eu creio que Deus, Ele vai falar poderosamente com você. Então, se tu está com o coração aberto, mais uma vez, diga, eu estou com o meu coração aberto. João capítulo 3,16, eu quero ler contigo, por mais que não precisaríamos ler, sem dúvidas é o texto mais conhecido de toda a Bíblia, é o centro de todo o Evangelho. João capítulo 3,16, a palavra de Deus nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você pode dizer comigo, diga, amou o mundo de tal maneira, uau, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero ler também contigo um texto, que está no livro de Romanos capítulo 5, vamos abrir juntos agora lá. Provavelmente isso aqui você não decorou de cabeça, e nem eu por inteiro. Então Romanos capítulo 5, versos 6, 7, 8, no verso 6 diz assim, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haveria quem morresse por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ousasse morrer. Verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E o tema da minha mensagem nessa noite é o amor incrível de Deus. O amor incrível de Deus. Você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Pai, eu oro que Deus, Pai, eu oro que os próximos minutos aqui o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu oro que o Senhor possa derramar, Deus, o Teu amor em nós. Pai, a Tua palavra que vai ser compartilhada hoje aqui possa encher nossas vidas. Nós estamos com o nosso coração aberto e nós pedimos que essa Tua palavra possa trazer diferença em nossas vidas e possa abrir os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor quer que a gente veja, em nome de Jesus. Você pode dizer bem alto comigo, amém? Amém. Dá um sorriso e me dá de presente a tua atenção. Fã-clubes, já ouviste falar sobre fã-clubes? No século 21,
Nós vivemos uma era digital, onde temos várias redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, falecido Orkut, enfim, muitas dessas páginas, nessas redes sociais, existem perfis de fã-clubes, ou seja, determinadas páginas que contemplam uma personalidade, uma pessoa. E fã-clubes, gente, são uma coisa interessante, porque tem pessoas literalmente que elas são fãs de carteirinha, diríamos dessa maneira. Normalmente, quem fazem parte dos fã-clubes, eu não quero, ser tendencioso aqui, mas são as mulheres, Eu não sei se porque os homens talvez tenham um ego um pouco maior, às vezes, mas não são tantos os homens que participam dos fã-clubes. Normalmente, é o que eu observo. Mas o sexo oposto, que nós não precisamos dizer qual é, são quem participam um pouco mais dos fã-clubes. A rede social que tem maior número de seguidores do Brasil é o Neymar. O Neymar tem 177 milhões de seguidores no Instagram. Isso não é uma loucura? Tantas pessoas acompanhando cada passo dele, tudo que ele faz, o que ele posta, e é tão louco que existem pessoas literalmente apaixonadas por uma pessoa e dizem até: é o amor da minha vida, eu vou casar com ele, e ele nem conhece. A primeira vez na minha vida que eu me deparei com fã-clubes, foi estranho. Eu estava aqui na nossa cidade de Lages, a capital do turismo rural, e eu me lembro eu passando na frente de um hotel, e eu vi um monte de gente, e tinha muitas mulheres ali, e quando eu estou passando ali naquele momento, a gente curioso, eu perguntei assim: por que vocês estão tudo aí? E uma menina falou assim: tu não sabe? Eu falei: não. Ela falou: quem está aqui? Até hoje eu não sei quem é esse ser, mas ela falou assim: é o Henri Castells. Olha isso, alguns sabem quem é aí, não sei quem é até hoje, nunca pesquisei. Eu falei: Henri o quê? O único Henri que eu conheço é o Henri Cristo, que era meio doido assim, estava nos programas, aquela época, sempre aquele cara que dizia que era o Cristo, meio doido, o Henri Cristo. Eu falei: o Henri que? Ela, Henri Castells, ele está lá em cima. E a gente era incrível, porque tal do Henri Castells, ele aparecia assim na sacada, ele fazia assim, quando ele fazia tudo, os meninos começavam a baixar, e eu ficava olhando, rapaz, eu estava impressionado com aquele negócio, eu pensando: rapaz, quem que é esse Henri Castells? E de repente, gente, esse rapaz, sei lá quem é, esse, devo pesquisar hoje à noite, até hoje nunca pesquisei, esse tal do Henri Castells, ele decide jogar uma toalha de rosto, ele pega assim a toalha de rosto, porque eu também estava lá embaixo, não vou dizer para você que eu estava no fã-clube, mas eu estava pensando: sabe que joga dinheiro esse cara, estamos olhando, muita gente, curioso, a gente não tinha muito o que fazer, e ele pega a toalha de rosto assim, ele passa dele assim, e as mulheres lá embaixo estão enlouquecidas, e aí, gente, esse cara joga a toalha, gente do céu, eu achei que ia dar uma guerra naquele negócio, porque todo mundo começou a enlouquecer, e o vento fez um pouquinho com a toalha assim, e ela foi dar no meio da rua, gente, as mulheres brigando pela toalha, não, sem dar valor à vida, se passa um carro na hora, atropela todo mundo, mas literalmente, gente, eu me lembro que deu uma briga entre duas, e uma puxava, a outra pegou, e a outra falou assim: eu peguei a toalha do Henri Castells, e ela passava a toalha. Eu falei: gente, que loucura é essa? E uma falou assim: tu pode ter pego a toalha, mas quem vai casar com ele sou eu. Uma loucura, gente. Você diria o que para uma pessoa assim? Você diria: minha filha, isso não é saudável, o Henri Castells nunca vai casar com você, você gostar dele, do trabalho dele, legal, mas esse amor platônico, isso não vai acontecer, não vai ser respondido, não vai dar certo isso aí, não é saudável. Como você aconselharia uma pessoa dessa maneira? Conecte-se comigo. Você já leu João capítulo 3,16 e se sentiu assim em relação a Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa?
Não conseguimos usar uma tradução para o português da mesma palavra que existe no grego, então a melhor palavra foi tal maneira, uma maneira que ninguém consegue compreender, a maneira o qual Deus amou o mundo. Talvez você poderia estar pensando, Deus amar dessa maneira? Você curte eles no Instagram, você compartilha tudo no Facebook, quando eles estão dormindo o Senhor está assistindo, o Senhor se preocupa com problemas que não são seus. Deus, tu está amando demais essas pessoas, capaz de dar o seu próprio filho. A propósito, dizem que quem ama mais um filho, uma filha, do que a si próprio. Você estaria capaz de dar a sua vida, mas não a dos seus filhos. E Deus está amando tanto o mundo, tanto pessoas, a ponto de querer dar o seu próprio filho. Já tentaste aconselhar a Deus? Deus, você sabia que essas pessoas que estão te amando, muitas delas jamais irão te corresponder? Deus, você sabia que muitas dessas pessoas nunca vão responder ao seu amor? Isso não é saudável, Deus. Você precisa ser mais seletivo com os seus sentimentos, amar pessoas que respondem a ti, tudo bem, mas tem pessoas que falam muito mal de ti, e você está a ponto de dar a vida do seu próprio filho. Tu sabes disso, Deus? A palavra de Deus fala, Deus amou o mundo. Você pode dizer comigo, Deus amou o mundo? Essa palavra mundo, traduzida do grego, significa uma sociedade, uma cultura pecadora. Gente, e é isso que nós somos, tão pecadores, tão ímpios. E como nós acabamos de ler no texto de Romanos capítulo 5, porque Deus deu a sua vida, Jesus deu a sua vida por ímpios. Poderia ser que por um justo alguém se animasse a morrer. Gente, mas todos nós éramos inimigos de Deus, pecadores, mas mesmo assim, Deus nos amou tanto, capaz de enviar seu único Filho Jesus, para morrer naquela cruz em nosso lugar. Deus, você sabe que talvez isso não seja saudável, que tem pessoas que jamais corresponderão ao seu amor? Sim, Deus sabe. Deus, no seu atributo de onisciência, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia menciona que Deus, Ele sabe tudo sobre nós, até mesmo antes de as palavras saírem da nossa boca, Deus já sabia o que nós iríamos falar. Deus não está preso a uma dimensão de tempo, então Deus conhece o passado, o futuro e o presente. Deus sabe. E você sabia que Deus ama com mesma intensidade, até mesmo aquelas pessoas que nunca irão responder ao seu amor? Uau! Deus ama da mesma maneira. Agora nós somos seres recíprocos. Deixa-me falar para você, nós precisamos de reciprocidade, é assim que nós funcionamos. Eu preciso de reciprocidade, numa relação de amor é essencial reciprocidade, e eu quero mostrar isso aqui para você hoje. Eu preciso, 3 voluntários aqui, eu preciso 2 garotas e um rapaz, então pode ser as 2 irmãs aqui, Deus abençoe, sentou na primeira fila, você já me ajudou de manhã, Fernando, então vem aqui de novo, que você é o galã da Revo hoje, sobe aqui. Gente, é necessário reciprocidade. Vamos pensar aqui, nós temos as 2 garotas, e esse rapaz maravilhoso aqui, e você, de cinza, ama este homem de todo o seu coração, você pensa que você gostaria de casar com ele, então você olha para ele e diz, eu amo você, e ele fica balançando a cabeça, pois é, e tudo o que você faz, ela vai de atrás, vai lá, ela ama, ela vai de atrás desse homem, ela é ótima, mas de repente esse cara simplesmente assim, minha filha, pois é, até gosto de tu, mas não vou casar com tu não, porque na verdade, gente, ele ama a irmã dela, olha a treta ainda, irmã, gente, e aí ele vem de atrás dessa e diz, eu amo você, e diz, eu vou casar com você, ele olha para a outra e diz, você é boa pessoa, mas não é você que eu vou amar,
E aí ele olha para essa aqui, olha, vai dar um climão, meu filho, né? Vai que cola esse negócio, é ou não é? E aí, gente, ele vai lá e se casa com essa aqui, só brincadeirinha esse caso aí, mas vai que é sério um dia também, né? Aí, se casa com ela aí. Aí, olha, tá rolando no clima. Gente, vamos lá, vamos conversar aqui. Deus abençoe aqueles lá. O que essa aqui fará? O que você vai fazer em relação a isso agora? Ficar sozinha? Não, isso vai. Isso eu não tenho dúvida, você vai ficar sozinha. Mas em relação a ele, o que você vai fazer com esse rapaz aí? Agora eu vou ficar mal, né? Isso é a segunda coisa que vai ficar mal. Mas depois, o que vai fazer? Vai desistir. Vou seguir em frente, né, agora. Vai seguir em frente. Por que ela vai seguir em frente? Não existe reciprocidade. Nós precisamos de reciprocidade. Uma salva de palmas para os 3, gente, aqui. Eu até achei que eu olhei um climinha aqui. Tô brincando, gente. Desculpa. Tô brincando. Sou meio boa com vocês. Você consegue imaginar que tem muitas pessoas que jamais irão ser recíprocas a Deus? O que essa garota acabou de falar? Eu vou seguir. Eu vou parar de amar. Por quê? Porque não existe resposta de amor. Deus, mesmo tendo pessoas que nunca responderão o seu amor, Ele continua amando. Ele continua com esse amor tão incrível. Esse amor de Deus, gente, é tão ilógico, tão grande, de maneira que a gente não consegue entender, a ponto de Deus nunca parar de nos amar. 1 João capítulo 4 diz: nisso nós conhecemos o amor de Deus, não que nós tenhamos amado Deus, mas porque Ele nos amou. Pessoas ímpias, pecadoras, pessoas ruins, mas Ele ama tanto, a ponto de dar o seu único filho. Amor, Deus é amor, esse amor incrível. O tema recorrente dessa vida é amor. Amor é o maior tema dessa vida. Se você for bom com melodias e algumas letras, escrever canções de amor, você pode ficar rico com isso. As pessoas giram em torno de amor, todos querem ser amados, nós somos rendidos ao amor, porque é claro, a humanidade foi criada para um relacionamento de amor com Deus. Então quando Deus cria Adão e Eva no jardim, ele está naquele lugar, Deus cria eles para um relacionamento de amor. Nós somos rendidos ao amor. Agora vamos ao tema da nossa mensagem aqui. Quando Deus cria Adão e Eva no jardim, conecte comigo, Gênesis capítulo 1. Deus cria Adão, Deus cria Eva, e naquele momento, Deus cria eles novamente, para um relacionamento de amor. Você pode dizer comigo bem alto, que é um relacionamento de amor, 1, 2, 3? Esse é o propósito da criação. Então, está lá Adão e Eva, existe um jardim do Éden, algo maravilhoso, e naquele instante, Deus fala para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo que vocês quiserem aqui nesse jardim, tudo, isso aqui foi criado para vocês. A propósito, gente, a terra foi criada para o homem, não o homem criado para a terra. Os animais foram criados para o homem. Animais são importantes, mas em uma escala de valorização, a humanidade, homens, nós, seres humanos, sempre estarão num nível muito maior. E Adão e Eva estão lá naquele lugar, e Deus fala apenas uma coisa: da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa jamais comerás, porque certamente, no dia que comer, você irá morrer. Mateus, por que Deus faz isso? Conecte comigo aqui. Por que Deus coloca aquela árvore no meio do jardim? Outro dia alguém me indagou: Mateus, pastor, você acha que Deus não sabia que eles iriam comer? É claro que sabia. Deus sabe todas as coisas. E ele pergunta para mim, então por que Deus coloca lá que sabia que eles iam? E aí está a questão do amor, do relacionamento de amor. Porque o que é o amor se não tiver um livre arbítrio? O que é o amor se não existir poder de escolha, de reciprocidade em amar? Nós não temos dúvida de como Deus nos amou, como Deus amava Adão e Eva. Mas a pergunta é: qual é a escolha de Adão e Eva em ser recíprocos, em escolher amá-lo em reciprocidade também ou não? Você conhece a história. Adão e Eva
naquele jardim, eles decidem desobedecer a Deus, e eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, você sabe, 3 mortes passam a acontecer. A primeira morte espiritual, porque Deus é um Deus santo, e antes o homem tinha a divindade de Deus, ele foi criado à sua imagem e semelhança, mas agora o homem se torna pecaminoso, então ele tem uma natureza caída. Então, por causa disso, existe um buraco, uma separação, porque se Deus é santo, e Deus não pode estar onde está o pecado, a Bíblia fala que nele não existe trevas nenhuma, o homem está debaixo de trevas de pecado, existe um buraco, uma lacuna, um muro, um abismo, que não pode mais o homem ter comunhão com Deus. E agora, o que acontecerá? Glória a Deus, porque um dia, Deus daria, por amor a nós, seu único Filho Jesus Cristo, para ser a graça de Deus, o mediador entre Deus e os homens, para quebrar esse muro, para fechar esse buraco, para que todos nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Quantos aqui são gratos pelo amor de Jesus, por Deus ter enviado Jesus, seu Filho, para morrer na cruz por nós? Porém, 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, 600 anos antes aproximadamente de Jesus vir ao mundo, resolver o problema, ser a ponte, quebrar o muro, existe um profeta chamado Oséias. Você pode dizer esse nome comigo? 1, 2, 3. Oséias. Oséias é um profeta mencionado no Velho Testamento. Ele vivia no norte da nação de Israel. Ele era muito conhecido. A propósito, Oséias profetizou durante o reinado de 5 reis. Durante 5 reis, Oséias está profetizando. Ele é o responsável espiritual da nação de Israel. Ele é um profeta, ele fala a respeito do futuro. Ele vem logo após o profeta Amós, e nesse momento a nação de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que eles adoravam outros deuses, outros ídolos, e eles estavam longe do Senhor. E nesse momento, Oséias, ele recebe uma das tarefas mais bizarras que eu já vi alguém receber de Deus. A propósito, muitos profetas tiveram tarefas bizarras, mas Oséias, a missão dele é muito estranha, e nesse momento eu quero mostrar para você qual é a tarefa que Deus fala para ele. Em Oséias capítulo 1, no verso 3, eu quero lermos juntos aqui nessa noite. Se alguém está comigo junto aqui, diga: eu estou junto. Oséias capítulo 1, verso 3, diz assim: foi, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e ele lhe deu um filho. No verso 2, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse: pois o Senhor disse a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Conecte-se comigo. Deus fala com Oséias, e fala: Oséias, eu tenho uma missão para você agora. Eu quero que você se case. E nesse momento Oséias diz: graças a Deus. Essa talvez era a coisa mais incrível que alguns queriam ouvir hoje aqui. Mas Deus fala: mas eu escolhi para ti. E Oséias pensa: não tem escolha eu, né? Pelo menos, né? Dá uma olhadinha no bafo da pessoa, né? Não tem eu escolher. E Deus fala: não, eu vou escolher para ti. E Deus fala: Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta, e tenha filhos com ela, tenha uma família com ela. Nesse instante, eu fico imaginando Oséias, pensando: Deus, tudo bem, mas é estranho, eu sou o profeta da nação de Israel, e está dizendo que eu devo casar, e eu deveria ir lá, na rua da vergonha, achar a minha esposa. Isso é insano, Deus. Quando eu chegar na igreja com elas, Oséias é tipo um pastor, um encarregado espiritual, um sacerdote. Quando eu chegar, eles vão pensar: meu Deus, Oséias, que escolha, irmão. Deus, a missão é: você irá lá, se casará com uma prostituta e terá 3 filhos com ela. É isso que Oséias faz. A propósito, a palavra Oséias significa salvação. A palavra Gomer significa fim de um processo. Oséias, ele vai lá, ele se casa, então ele está vivendo, ele tem um filho, ele tem uma outra filha e um outro filho, então ele tem 3 crianças pequenas, e parece que a vida está acontecendo,
Oséias, ele está firme no casamento, amando sua esposa, honrando a missão qual Deus declarou para ele. A propósito, quantos homens, quantas mulheres estão aqui, estão casados, e você está honrando a missão que Deus te deu em ser um bom esposo, uma boa esposa. Diga amém aqui onde você está. Ele está ali, mas de repente, num dia, Oséias abre os seus olhos, e quando ele olha para o lado, Gomer não está mais ali. Uau! Provavelmente ela deve ter ido dar um rolê e ela já volta. Mas Gomer não aparece mais, até que ele recebe um WhatsApp de um amigo dele e fala: Oséias, tu não tem noção, mano, a Gomer estava tocando terror aqui ontem à noite, ela enlouqueceu, ela estava na revoada, no cambaré, e eu não sei nem o que falar para ti, mas teu cabelo na franja já caiu. Uau! Deus, tu me mandaste casar com essa mulher chamada Gomer e ter filhos com ela, e agora ela voltou para a prostituição, e eu estou aqui cuidando de 3 crianças pequenas. O que eu vou fazer, Deus, agora? Você consegue imaginar o que isso significa para Oséias? Mas novamente, Deus fala com ele, e eu quero mostrar para você o que Deus fala com Oséias agora. Em Oséias capítulo 3, verso 1, no verso 1 de Oséias capítulo 3, nós encontramos Deus falando novamente. Conecte o que Deus está falando agora. Disse o Senhor a Oséias: vai outra vez, diga comigo, outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, vírgula aqui, só um pouco, gente. Eu não sei se você consegue entender o que a Bíblia está falando para a gente aqui, mas eu acho que o chifre que Oséias tomou foi de um amigo. Amado do seu amigo, não pode. Sim, Oséias foi traído. Uma das coisas que eu tenho ouvido, pessoal, o quanto a dor da traição machuca uma pessoa. Eu já sentei com pessoas à minha frente que foram traídas, foram desonradas, e o quanto isso é devastador de maneira emocional e ao coração. Eu creio que em Cristo Jesus todas as coisas podem se fazer novas e pode haver cura. Quem pode dizer amém aí? Mas o quanto isso é doloroso, cara, o quanto isso é terrível. Alguns dizem que a dor da traição só não é pior do que a dor de morte de filhos. Oséias foi traído, talvez por um amigo valoroso. Nós não temos mais detalhes sobre isso, mas tudo que entendemos que Deus está dizendo: agora você vai e ama novamente essa mulher, que é amada do seu amigo. Continua o verso: e adúltera, porque obviamente ela havia adulterado, ela havia voltado para a prostituição, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Você pode dizer comigo: assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Esse Israel é todo mundo. Está dizendo: você vai amá-la novamente, da mesma maneira que Deus ama. Agora você consegue lembrar o contexto que eu expliquei para você agora há pouco? Os filhos de Israel, ou seja, a nação de Israel, havia abandonado ao Senhor. Eles haviam feito ídolos para si, eles tinham adorado outros deuses, ou seja, eles tinham como se traído ao Senhor, prostituído ao Senhor, e ido para outros ídolos. Mas a Bíblia está dizendo: assim como Deus ama os filhos de Israel, ou seja, Deus continua amando eles, mesmo eles tendo deixado e abandonado ao Senhor. E Ele está dizendo: Oséias, da mesma maneira que eu continuo amando, eu quero que você faça isso. Vá lá e ame Gomer novamente. Você consegue imaginar o processo doloroso que deve ter sido para Oséias? Lembra, ele é muito conhecido. Ele é conhecido por quase todos em Israel. O seu Instagram não alcança o do Neymar, mas é muito parecido. Todos sabem a respeito de quem ele é. Você imaginou já a procura de Oséias, batendo em casas de prostituição, perguntando: oh, a minha esposa Gomer está aí. E o cara dizendo: mano, ontem ela enlouqueceu aqui, mas não está mais aqui. Então ele vai em outro. Gomer está aí. Entrando em lugares, talvez impróprios para um sacerdote. Mas Oséias, ele está à procura da sua
Esposa, quão dolorida é essa busca. Mas no verso 2 do capítulo 3, Oséias encontra Gomer, eu quero mostrar para você. Ele diz: assim eu comprei para mim tal mulher por 15 peças de prata e 1,5 barril de cevada. Calma aí, espera aí. Oséias encontra Gomer. Existe uma grande chance de ele ter encontrado essa mulher amarrada num palanque, na indústria do sexo, se prostituindo, e talvez agora ela tem um dono, e aquele cara está dizendo: o preço dessa mulher é isso, e Oséias está dizendo: não, ela é minha esposa, e ele está dizendo: não importa quem você diz que é, o preço dessa mulher é 15 moedas de prata e 1,5 barril de cevada, se você quiser, você pague por ela. E a Bíblia fala que Oséias paga por Gomer, ele retira ela, ele compra ela. Você consegue imaginar o que essa cena? Quanto custa? 15 moedas de prata e 1,5 barril de cevada. E Oséias compra aquilo que já era dele, já era a sua esposa, a sua mulher, e ele compra novamente. Aquelas pessoas da indústria do sexo queriam apenas usá-la, apenas usufruir dela, mas Oséias a compra para poder amá-la e cuidá-la. Eu não sei se você consegue ver, Oséias é uma figura de Jesus. Não me leve a mal, mas Gomer é uma figura de mim, e é uma figura de você, porque é isso que nós fizemos com o Senhor muitas vezes. Quantas vezes nós abandonamos Jesus, nós o trocamos por outros ídolos, pecados, nos afastamos do Senhor, e mesmo assim, Deus continua a nos amar. Há mais de 2000 anos, Jesus veio a esse mundo e Ele disse: quanto custa? Quanto custa? É a morte do Filho de Deus. E Jesus, Ele vai e dá a sua vida por nós, para que a gente pudesse ser salvo. Amém. Quanto custa? A morte do Filho de Deus. Isso é tão incrível, porque 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus escolhe esse profeta Oséias para pregar o que um dia o próprio Deus, através de Jesus, faria por nós. A Bíblia fala que a terra é propriedade do Senhor e tudo que nela é, ou seja, todas as pessoas são propriedades do Senhor, mas mesmo assim, Jesus ele vem e ele compra por aquilo que já era dele. Jesus, com seu amor incrível por nós, Ele dá a vida em nosso lugar. Quanto custa? Você consegue imaginar os olhos de Oséias se encontrando com o de Gomer? Talvez ela baixe a cabeça e ela pensa: eu traí ele, eu abandonei nossos 3 filhos, mas ele ainda insiste em me comprar, ele ainda insiste em me amar, mesmo eu não tendo sido recíproca, ele continua me amando. E as palavras de Oséias agora são incríveis, porque no verso 3, olha o que Oséias fala para Gomer. Desculpe, mas eu acho que eu não teria falado isso. Mas ele diz no verso 3, do capítulo 3, ele disse: por muitos dias viverás tu comigo, não te prostituirá mais, nem será a mulher de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Oséias renova os seus votos de amor e de aliança com Gomer. A missão que Deus dá para Oséias é porque Deus queria mostrar exatamente o que Jesus um dia faria por mim e por você. Quando eu olho, cara, o quão eu já fui Gomer na minha vida, nós éramos ímpios, pecadores, a Bíblia fala, inimigos de Deus. Quantas vezes, assim como Gomer agiu com Oséias, eu já agi com Jesus, deixando Jesus, criando meus próprios deuses, meus próprios ídolos, minhas próprias maneiras de viver, meus próprios achismos, minhas próprias crenças do jeito que eu deveria viver minha vida, e não respondendo em reciprocidade a esse amor de Jesus por mim. Mas Jesus, com seu amor,
Ele sempre continua a nos amar. Você consegue entender, igreja, o quanto Deus nos ama? O quanto Jesus, Ele nos ama? Capaz de, mesmo quando o amor não ser recíproco, continuar a nos amando. Nesse momento, Oséias está perante Gômer. Eu quero que você imagine a cena, talvez desamarrando ela daquele palanque, talvez ela possa estar nua naquele lugar, e ele está colocando roupas sobre ela. Mas nesse momento, no verso 4, Oséias, ele para de falar apenas com Gômer, e o que ele começa a falar é profeticamente de algo maior que ele mesmo nem conseguia imaginar do que ele estava falando. Eu quero mostrar para você no verso 4, o qual Oséias diz, no capítulo 3, ele diz assim: pois os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício. Ele está dizendo, muito tempo não vai haver um profeta, não vai existir alguém que vocês poderiam ter referência. Mas no verso 5 ele diz, depois, ele não sabia, mas era 600 anos mais ou menos depois que Jesus Cristo viria, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei. Ele está dizendo, depois, o dia que Jesus viesse ao mundo, quantos creem que Jesus veio a esse mundo aqui? Tornarão os filhos de Israel buscar ao Senhor, e a Davi o seu rei. Esse Davi é uma espécie de Messias aqui. Obviamente, Oséias não sabia que o Filho de Deus se chamaria Jesus o Cristo, então ele chama Davi, porque Davi é da linhagem, Jesus é da linhagem de Davi. Jesus muitas vezes foi conhecido aqui como filho de Davi. Então ele diz, buscarão a Davi, e isso é incrível, porque ele diz, com temor, se achegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Com temor. Porque quando você descobre o tamanho do amor de Deus por ti, cara, é impossível você não responder com temor e com amor ao Senhor Jesus. Com temor. O que nos faz viver uma vida de santidade, o que nos faz querer agradar ao Senhor, obedecer ao Senhor, conecte-se comigo, não perca isso, é simplesmente a bondade de Deus. Eu não sei quanto a você, mas posso ser sincero e rasgar o meu coração para ti agora? Não te constrange. Para mim me constrange a maneira como Deus me ama, a maneira como muitas vezes eu sou sujo, pecador, impuro, imoral, e mesmo assim, Deus sendo tão santo, Ele continua a me amar. Quantas vezes eu ajo como Gômer, e Ele continua me amando. A bondade de Deus, a palavra de Deus nos fala no livro de Romanos capítulo 2, verso 4, que é a causa que nos conduz ao arrependimento. Porque, cara, quando você descobre o quanto que Deus te ama, a Bíblia fala que quem muito foi perdoado, muito ama. Quando você descobre o quanto que Ele te perdoa, é impossível você dizer assim, eu também preciso responder esse amor, eu preciso também ser recíproco esse amor, me separando para Deus. Isso é tão incrível. Esses são os dias que nós vivemos hoje, Revo Church. O nosso Oséias já veio, e quando o nosso Oséias, Jesus, veio a esse mundo, Ele encontrou a mim, e Ele encontrou a você, e a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Quando Ele encontrou eu e você, a propósito, nós estávamos tão no lixo do pecado, da sujeira, cada um com seus problemas, e Jesus nos mudou, nos encontrou. A Bíblia fala que nós éramos pobres, cegos e nus, mas Jesus, Ele nos encontrou. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e fomos ressuscitados em Cristo Jesus, cheios de pecado, e um dia, esse Jesus falou, quanto custa? Quanto custa? E Ele deu a vida por nós. Esse amor incrível de Jesus, em nos amar dessa maneira. Jesus vem a esse mundo para amar pecadores, amar uma sociedade, uma cultura pecaminosa, e amá-los dessa maneira tão incrível. Essa é a maneira que Deus nos amou, gente. Você sabe, não é limpinho tirar Gômers da prostituição, não é agradável, é arriscado redimir Gômers,
Você sabia que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus foi muito criticado. Eles diziam: quem é esse Jesus que anda com pecadores? Esse Jesus que anda com prostitutas e ladrões? Quem é esse Jesus que vai para a casa de Zaqueu? Quem é esse Jesus conversando com aquela mulher? Se soubessem quem ela era, Jesus jamais conversaria. Chamavam Jesus de amigo de pecadores, mas Jesus falou: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes que precisam de mim. Você sabia que Jesus citou Oséias quando ele estava aqui no mundo? Em Mateus capítulo 9, Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo, eu vim por amor, porque eu amo, não é porque alguém merece, mas é porque a minha graça, porque o meu amor, eu vim para Gomers nesse mundo, para mudar, para restaurar pessoas. Deixe-me pregar para ti, Revo Church. A nossa igreja é uma igreja para salvar pessoas, pessoas que estão longe de Deus, conectadas com Jesus, pessoas que estão destruídas em sua vida, e talvez um dia tu chegou aqui com a tua vida toda bagunçada, cara, e Jesus te mudou, assim como Ele me mudou. Ontem eu conversava com um rapaz no meu escritório, e ele falou: pastor, eu vim aqui só para contar o meu testemunho. Ele falou: quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por um vizinho. E naquele momento ali, eu senti que eu perdi o valor que eu tinha por mim mesmo. Eu não tinha mais uma identidade. Eu comecei a ter tendências homossexuais, ele falou para mim. Eu não tive um pai que cresceu perto de mim. Eu nem sabia se eu tinha um futuro, eu ouvia palavras duras que eu não ia ser ninguém na vida de um tio. E a minha vida era só uma desgraça. Eu entrei em depressão, eu tinha vontade de morrer, ele falava para mim. Ele falou: eu estou vindo nessa igreja há quase um ano. Eu nunca falei para o Senhor isso, mas esse Jesus me restaurou, e hoje eu sou um homem de Deus, eu tenho sonhos novamente, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, eu estou me tornando um homem de novo, eu estou me tornando um homem de Deus, eu sei que eu sou vencedor. Cara, é isso. Quando Deus nos encontra, nós estávamos tão quebrados. Quantas críticas, cara, eu vou falar para você, igreja, nós ouvimos, às vezes de religiosos, de fariseus. A palavra é soft, a palavra é light, a igreja é de pecadores. Eu me lembro até hoje, um dia que fizemos um evento, eu encontrei um cigarro dentro da igreja, e se aproximou alguém de mim e falou: misericórdia, isso aqui é um lugar que deveria ser santo. Eu falei: graças a Deus que a gente encontrou um cigarro aqui dentro, porque se tem um cigarro aqui dentro, mesmo que seja de maconha, é porque tem gente vindo aqui para conhecer a Deus e ter a vida transformada. Amém. Misericórdia quero, e não sacrifícios, cara. Quando a gente sai, todo mundo é saria do mesmo saco, e a gente precisa da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. É isso que Jesus veio restaurar. Essa igreja existe para trazer pessoas que estão longe de Deus, para ir para mais perto do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve 2/3 do Novo Testamento, e ele começa a falar o quanto nós somos amados por esse amor incrível de Deus. Quantos aqui se sentem amados pelo amor incrível de Deus? Você consegue ver o tanto que Deus te amou? Quanto Deus nos amou. Ele fala: você é amado, quão alto, não, quão profundo, não, quão largo, esse amor, quem poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Nem o futuro, nem o passado, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Você é amado, você é amado, você é amado por esse amor incrível. Mas ele diz em algum momento: você sabe que tem mais que isso, você sabe que você foi amado, mas você sabe que esse amor que você foi amado, em algum momento esse amor você vai ter que usar para amar outros. E o meu ponto aqui nessa noite é: todos nós
fomos alcançados por Jesus, o nosso Oséias. Talvez você está aqui hoje porque uma pessoa como Oséias te amou com o amor de Deus, acreditou em você, te ligou, te mandou mensagens, te fez convites, e hoje você está aqui, você foi salvo com esse amor de Jesus. Mas o apóstolo João fala: com o mesmo amor que foste amados, amai uns aos outros. O meu ponto é aqui que todos nós um dia éramos gomers, perdidos, pobre, cego e nu, como filho pródigo, longe de Deus. Mas em algum momento da nossa jornada, quando a gente recebe esse amor, a gente diz: um dia eu fui uma gomer, mas agora eu também quero me tornar um Oséias, para levar pessoas para conhecer esse amor incrível que o nosso Deus tem. E eu quero profetizar algo sobre nós hoje aqui, Revo Church, que nós possamos profeticamente ter o espírito de Oséias em nossa igreja, que a gente olhe para os perdidos lá fora, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, as pessoas que estão longe do Senhor, tristes, em depressão, em seus pecados, longe do Senhor, e conheçam a Jesus. Eu comecei a contar para você, eu comecei a pregar contando para você quando que eu tive essa palavra. Na frente daquele hospital, aquele homem foi morto, naquela casa noturna, e perdeu a sua vida, e numa briga, numa discussão. Não é meu papel dizer quem vai para o inferno, quem é para o céu, mas, cara, o inferno é tão real quanto o céu é real. E naquele dia, quando eu vi o desespero de grito daquela mãe, chorando, Deus falou para mim: Mateus, eu quero levantar Oséias nessa geração, para, com o amor de Deus, resgatar essas pessoas que estão perdidas. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e é isso que ele quer fazer. Mas Jesus, o nosso Oséias, o Salvador, Oséias significa salvação. Jesus, ele vem para nos salvar, para salvar uma humanidade. E chega um momento que o mesmo amor de Jesus que entrou em nós, a mesma salvação, nós começamos a levar essa salvação para muitas outras pessoas. Isso é ser Oséias. Quando começamos essa igreja, ainda éramos um projeto social. Havia aberto um grupo de adolescentes, e não existia o Revo Adélis ainda. Encontrei alguns adolescentes nesse bairro bem pobre, o qual nós ajudávamos. Eles já novos tinham problemas com drogas, com crack. Existia um rapaz em especial que os seus próprios pais também eram drogados. E todo sábado à tarde, das 2 às 3 da tarde, eu reunia eles para compartilhar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, e que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e quanto a gente precisa desse Salvador. Eu recordo como se fosse ontem. Chegou um desses sábados que ninguém apareceu. Eu estava esperando ali, se passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, e ninguém aparecia. E eu pensei: talvez isso é uma grande coincidência, que justamente hoje ninguém de todos apareceram. Paciência, fazer o quê? E quando eu estou indo embora da casa que nós reuníamos ali, eu encontrei uma senhora, ela falou: Mateus, ainda bem que eu te encontrei. Eu falei: por que, tia? Conta aí. Ela falou: os guri que se reúnem aqui, eles estão todos drogados, no jardim de trás de uma casa. Eles estão com uma música muito alta, eles estão muito drogados, eles estão feios na foto, Mateus. E eu ouvi aquelas palavras daquela mulher, eu falei: só Jesus na causa. Eu entrei no meu carro, eu estava dirigindo, e eu me lembro que Deus falou comigo: Oséias, Salvador, precisa ser um Oséias. E eu falei: amém, Deus, a gente está tentando, estou tentando reunir eles, mas o fato é que hoje todo mundo está drogado, estão tudo louco, é que a senhora falou. E eu falei: não tem o que eu posso fazer hoje. E Deus falou comigo: por que você não é um Oséias, você não vai de atrás deles? Eu falei: Deus, estão tudo drogado. Gente, e naquele dia Deus me deu uma ideia.
uma ideia de comprar 2 litros de Coca-Cola e levar para eles, porque eu acho que até drogado toma Coca, irmão. Todo mundo gosta de Coca. E eu fui até o posto de gasolina rápido, eu falei, vê 2 litrão de Coca. Eu falei, vê uns 15 copos aí, descartável. Eu peguei, botei no meu carro, eu fui indo em direção lá, e quando eu cheguei era uma favelinha, descia uma escada, quando eu estou chegando ali com aquelas cocas ali, e eu nem sabia como ia ser, mas o meu coração é, cara, eu tenho que ajudar esses caras, eu preciso ser um Oséias, eu não posso ser indiferente, a pessoa se perdendo, indo para o inferno, sendo com a vida destruída, e eu tendo esse amor, que eu fui alcançado por Deus, apenas reter isso em mim, eu não sou criado para ser uma represa, mas para ser um rio que jorra, e eu estou indo naquele lugar, gente, e de repente tem 2 caras grandão assim, e um falou para mim assim, muito marrento, falou, o que você vai fazer aqui, branquelo? Eu falei, eu me perdi assim, fiquei nervoso, eu falei, eu só trouxe Coca para a galera. Ele falou, Coca é o caralho, entendeu a palavra? Eu falei, não, é só uma Coca, prometo. Ele falou, você não vai entrar aqui não. E eu assustei, e eu pensei, eu vou apanhar aqui, isso sim. E quando eu estou ali, os caras começaram a me indagar, o que você veio fazer aqui de verdade, não sei o que, tu é tira, tu é não sei o que. Eu falei, não, eu só estou comprando Coca. E de repente, quando eu estou ali, um cara, eu não sei onde ele aparece, mas era um dos conhecidos, ele falou assim, deixa o cara passar aí, esse é o cara que fala de Deus. Eu falei, eu sou o cara que fala de Deus, deixa eu passar aí, rapaz. Ele me deu um alívio assim, o cara ficou me olhando, pode passar. Quando eu cheguei atrás daquela casa, gente, eles estavam com uma música muito doida, todos drogados, cara. Eu cheguei ali dizendo, moçada, trouxe uma coquinha, pega a coca aí, toma coca, mas não é cocaína, é coca só, né? Toma coca. E fui dando coca, fui abaixando o volume, até que aos pouquinhos eu consegui baixar todo aquele volume. Eu falei, senta aqui, moçada. Comecei a falar, gente, Jesus ama vocês, Deus é um Pai que ama vocês, Deus tem propósito na vida de vocês. Comecei a falar a respeito do amor de Jesus. Deus não chamou vocês para isso, cara, não é para ser Gomer. Deus chamou vocês como filhos amados de Deus. Apenas quero declarar à igreja aqui, todos nós aqui podemos ser Oséias para pessoas. Todos nós aqui temos algum familiar, cara, alguns amigos que estudamos, que trabalhamos, que nos relacionamos, que jantamos, que comemos. Por favor, não deixe essas pessoas perdidas. Deus nos chama como Oséias. Em algum momento nós éramos Gomer, e se você está aqui hoje, você se sente uma Gomer, longe de Deus, eu quero dizer para você, Jesus Ele lhe ama, e você está aqui hoje porque Ele está aproximando você novamente ao Senhor. Mas se você já foi alcançado com esse amor, hoje tem uma progressão que Deus quer fazer com a sua vida, em te tornar um Oséias, um salvador, um mensageiro para essa geração. E assim eu declaro sobre a nossa igreja Revo Church, que nós sejamos pessoas que salvam Israel, que salva Lages, que salva os lugares onde Deus nos coloca. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa declaração, em nome de Jesus, porque Deus amou o mundo, a nossa vida, de tal maneira que enviou seu único filho, e há mais de 2000 anos atrás Ele disse, quanto custa, e Ele deu a vida dele por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que fosse salvo. Alguém aqui foi salvo por Jesus, alguém foi salvo por esse amor, nós somos salvos por esse amor. Isso mexe o nosso coração, a ponto de dizer, obrigado Deus, pelo teu amor incrível. Fique de pé onde você está essa noite, para a gente fingir de conta que está acabando.